Tuba, tudo bem? Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é dia 20... É um domingo, acho que é o último domingo de fevereiro de 2020. Estou aqui às margens do Rio Jaguari e gravando, né, como eu tenho feito assim, os meus pensamentos, as minhas ideias. E uma maneira de deixar um registro aí para quem eventualmente for interessado nisso, né? Que isso daí é como um náufrago lançando mensagens em garrafas, né? Ele não sabe se vai ler, mas a ação de enviar as mensagens é que talvez o que mantenha o náufrago sempre num estado de esperança, né? De que algo eventualmente aconteça, de que alguma mensagem seja recebida e decodificada, né? Eu estava pensando ontem ou anteontem sobre as questões de ética e moral, né, que sempre foi uma coisa que teve um embate, e de uns anos para cá eu tive uma ideia do que é ética, do que é moral, que sempre foi uma coisa confusa, né, de se entender. E para mim se explica através de um pensamento mais ligado ao evolucionismo, ao darwinismo, à biologia, aquilo que se observa nas ciências empíricas e sistemáticas, né, que aprendem com a natureza, que aprendem com aquilo que a gente olha ao nosso redor, né, e de tudo isso fazendo uma ponte com aquilo que acontece na sociedade e no indivíduo, né. E a moralidade para mim, o que é moral, né? O que é ser um... Eu estava assistindo o filme do Woody Allen, que é um filme antigo, como é que era o nome? A Última Noite de Boris Brushenko, que passa na Rússia, e ele tem sempre, em vários momentos do filme ele tem discussões filosóficas bem assim interessantes, cheias de nomenclaturas difíceis, e eu fui brecando e tentando entender algumas delas, e uma delas que sempre começa com alguma coisa que fala, mas isso é moral ou é imoral? Aí o outro responde, mas moralidade é subjetiva. Aí a réplica é que a subjetividade é objetiva. E de onde que vem? E aí depois a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Eu gostaria até de saber de algum filósofo, de alguém que estuda, se faz sentido a derivação desse pensamento, dessa conversa nesse momento, porque ela fica bem complicada, coloca num sistema dualista de não sei o que, então aí vai embora e a graça é que se perde, né, que é uma discussão assim cotidiana, uma coisa até assim muitas vezes baseada em até apetites, né, ou questões muito mundanas assim, e aí disso vem uma discussão filosófica longa e que fica engraçada pela complexidade, pela complicação, né? No caso, complicação. Não é no mesmo filme, mas tem um outro filme dele que é com a Mia Farrow, que ele traz um outro filósofo, como que é? É Crimes and Misdemeanor. É a história de um oftalmologista. Começa o filme com um oftalmologista, uma pessoa de bastante sucesso, um cidadão daquele tipo, assim, bem engajado na alta classe e tudo, e ele arranja uma amante, a amante começa a ameaçar que vai falar com a esposa e tudo, então, e ao mesmo tempo tem a história paralela que é com o próprio Woody Allen, que é um diretor assim pequeno, que ele quer fazer uma coisa maior, mas não consegue, não tem uma oportunidade. E nisso ele conhece um filósofo e não aparece o filósofo, aparece só as gravações que ele fez com esse filósofo e o discurso do filósofo, que é completamente diferente desse discurso que eu falei antes, dessa brincadeira do Boris Brushenko, que eles fazem uma conversa muito complicada. O discurso desse filósofo não é complicado, ele é complexo.
mas ele é totalmente fácil de ser entendido. Então existe muito essa diferença para mim entre o que é complicado e o que é complexo. E a complicação é uma maneira de criar um hermetismo para que nada seja entendido de fato e que dessa maneira assim se embase a necessidade de um intelectualismo desnecessário. Assim, o verdadeiro gênio para mim é aquele que consegue falar ou se expressar de uma maneira simples, mas algo que é brilhante. E que é o que tem é um professor que fala até com um sotaque, assim, parece até um pouco o Bertrand Russell, assim, tem um jeito meio de falar desse jeito, assim, então, e é engraçado que no meio do filme esse professor, que nunca aparece, só aparece nas filmagens, ele se mata, comete suicídio e só pula da janela, deixa um bilhete escrito assim, eu pulei da janela. E ele fica louco da vida, o personagem do Diário. Como que pode uma pessoa tão prolixa, tão competente e tal, não deixar uma mensagem, né, bonita, dizendo por que se matou? O cara só fala, eu pulei da janela, né? Então é engraçado também por isso, né? O Diário realmente ele é brilhante, não é à toa, né? Que ele chegou onde chegou, né? Assim, na carreira dele. Ele é muito bom. E ele sente me dá a impressão, pelo menos, né? Nunca conheci o Woody Allen, talvez se conhecesse até me decepcionaria, né? Porque acontece muito isso de você se decepcionar com pessoas que você acha brilhante, né? Então, aquilo que ela expressa, acho que o Fernando Sabino falou isso, se não foi, que assim, que tudo que o artista, o escritor tem que falar já está na obra dele, não tem que ficar perguntando mais coisas. Então, quando você entra em contato com o indivíduo, é aquilo, a dificuldade de se lidar com o cotidiano, com a vida, muitas vezes uma pessoa cheia de problemas, inseguranças e tal, mas que se destila tudo isso no processo artístico e aquela pessoa é competente fazer. Então, muitas vezes você conhece alguém que considera brilhante e a pessoa não tem nada de brilhante na vida, né? Quer dizer, aquilo se destila através de um processo que ela aprendeu a lidar, né, e trazer. Então, ou seja, na arte dela já está o melhor desse indivíduo. Você não precisa ter mais contato que isso. Mas essa questão do complicado, né, que é no Boris Brushenko, que são esses embates filosóficos da moral é subjetiva, mas subjetividade é objetiva, que depois eu vi na internet que é do Thomas Hobbes, né, do Leviatã, que traz isso, da subjetividade ser objetiva. E tem vários artigos escritos a respeito disso, do que ele quer dizer com esse negócio. Isso foi escrito no século XVI, XVII, então eu vejo muito assim que grande parte das discussões filosóficas dessa estirpe, né, dessa complicação, se resolvem com um glossário, né? Se o indivíduo começa, na hora que o pretenso filósofo ou pensador começa a derrubar os termos complicados, né, e de difícil acesso, se o outro para e fala, não, o que você quer dizer por isso, então o que você quer dizer por aquilo, e começa a fazer um glossário momentâneo de cada tema, a discussão se resolve, né? Eu vejo que grande parte dessa discussão ela só se mantém por isso. E ele é brilhante fazendo esse outro filme, nesse Crime and Misdemeanors, esse outro filósofo que não é assim. Esse outro filósofo realmente tem conteúdo, né? Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a relação amor e relacionamento e como isso é bonito, é poético e entendível, né? Dá para se acompanhar o raciocínio sem dificuldades, né? E ele não deixa de ser brilhante, então isso para mim que é o mais sensacional. Mas é também o mais raro, né? A maioria das discussões elas são baseadas na complicação. E eu estava pensando com relação a tudo isso, né, como eu falei no começo, sobre a moralidade e a ética, né? Que se faz muito alarde, muita dificuldade de se entender, mas para mim a moralidade é aquele código que nós temos dentro de nós mesmos, que ele opera num nível onde nós somos reféns dele. Nós não podemos abrir mão dessa nossa maneira de encarar o mundo, ou de entender como as coisas elas operam. Então,
se tem alguma coisa que vai contra esse nosso código moral, nós não conseguimos fazer, ou se fazemos, vai ser uma coisa extremamente difícil de se lidar, uma coisa que de fato vai nos agredir profundamente, porque nós estamos programados para agir dessa maneira. É mais ou menos como uma daquelas ilusões de ótica, né, que nós de vez em quando vemos, alguma coisa, um objeto, alguma coisa que confunde essa nosso modo de interpretar o mundo, né, que nós temos programados, né, porque desde que nós nascemos, nós aprendemos a lidar com as noções de perspectiva, de distância, de deslocamento. Então nós temos essas duas câmeras aqui, que elas estão recebendo informação contínua em perspectivas diferentes, onde os objetos na verdade estão se distorcendo, né? Então você olha, por exemplo, um canto, né, de uma sala, que o ângulo é 90 graus, é um ângulo reto, mas com a perspectiva, né, como eu estou fazendo aqui com o meu dedo, aqui, com essa perspectiva, vocês não estão vendo os 90 graus, estão vendo um ângulo muito mais aberto. Se eu colocar assim, ele fica 180 graus, assim ele fica 90, se eu colocar de um outro jeito aqui, que daqui a pouco eu consigo, tá vendo aqui, dá a impressão que tem menos do que 90 graus, enfim, mas a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com essa distorção e entender que a natureza não está se distorcendo, mas que é simplesmente o nosso posicionamento. Isso é só um exemplo, né, de como a gente aprende a lidar automaticamente com isso. Nós somos reféns dessa interpretação, não tem como a gente desligar. E em ilusões de ótica isso fica bastante evidente, né, que a gente vê uma coisa e fala, não, isso é impossível, né, um objeto que não poderia estar daquele jeito, que tem alguma contradição espacial. E, no entanto, a gente não consegue deixar de ver aquilo, né? Tem um GIF, né, que é uma imagem, uma animação que chama Spinning Dancer na internet. Eu usei muito isso em aula para mostrar sobre isso, que é uma silhueta de uma bailarina girando, né? Só que ela é totalmente preta, então é como se fosse uma mancha preta, e ela é recortada de uma maneira que a gente não consegue deixar de ver o corpo de uma mulher, de uma dançarina jovem virando, assim, como se fosse um manequim, bem parado virando. Só que na verdade ela é completamente simétrica, então o teu cérebro pode entender que aquela imagem está virando no sentido horário ou no sentido anti-horário, porque ela é simétrica. Então quando você coloca isso numa classe com várias pessoas, algumas vão ver ela girando num sentido, outras vão ver no outro sentido. E algumas veem essa bailarina girando e depois ela inverte a direção. Você pode até induzir isso, você olha para ela, depois levanta seus olhos, deixa só a visão periférica assim, vendo, e começa a imaginar que ela está virando do outro lado e vai pouco a pouco descendo. Quando você vê, a bailarina está virando no sentido contrário. Porque na verdade não tem nada virando, né? É uma imagem que induz a gente a encarar assim. Mas o que é interessante disso, que liga com a questão de moral e ética para mim, é que nós somos reféns dessa interpretação. Por mais que você explique isso, que você chegue e fale, não tem bailarina nenhuma, isso é uma sombra, é uma imagem preta num fundo branco ou mais cinza claro, que induz a gente a ver a silhueta de uma mulher, de uma dançarina jovem girando. Não tem nada acontecendo isso, é uma mancha preta, que não está nem girando, está indo de um lado ao outro, mas é tão bem feito que a gente não consegue, por mais explicação que tenha, por mais que todos concordem na aula e você fale isso, todo mundo, não, realmente está ok, não tem como a gente deixar de ver essa bailarina girando. Para mim, moral está nesse mesmo nível de interpretação da realidade. Nós fomos programados pela nossa educação, pelos nossos pais, pela nossa sociedade, pelos nossos conflitos, pelos nossos traumas, a ter uma maneira de encarar um mundo da qual nós somos reféns. Isto é moral. Então a moral é do indivíduo, e normalmente numa sociedade existe uma similaridade entre morais e indivíduos, especialmente de mesma origem sociocultural.
vão existir moralidades mais similares. E é o que se fala que quando você vai morar num outro país, que existe o tal do choque cultural, né? Eu acho que seria até um choque intermoral, mas o que eles querem dizer é isso, existe uma cultura que é um pouco, tem suas peculiaridades de cada região, e lá as pessoas agem de uma certa maneira que é um pouco diferente de como você age. Então, você que vem da cultura distante. Eu senti isso um pouco morando nos Estados Unidos, na década de 90, senti um pouco isso morando na Finlândia. A globalização e tudo mais, e toda essa mídia, né, internet, tudo tem colocado uma homogeneidade nessa moral, né, nesse que se chama de moral. Eu acho que poderia ter até um termo melhor, né, porque é um termo muito antigo, moral, né? Nós já sabemos mais coisas com a neurociência, antes disso com a cognição, com a psicologia, né, que podem estruturar melhor essa maneira de ver o mundo em moral, né? E o que seria a ética, né? A ética seria o conjunto de regras ou leis que determinam uma conduta para que todos vivam bem, mas não necessariamente isso é uma programação, porque se fosse uma programação não precisaria existir essas leis. Então é como uma maneira de organizar um grupo, uma comunidade, uma sociedade. Então uma empresa, por exemplo, tem ética, né? A ética da empresa, não tem a moral da empresa, tem a ética, né? Então uma empresa tem uma série de regras que eles prezam ou pelo menos tentam fingir para todos, para os clientes e acionistas que eles seguem aquilo, né? Como tinha o Google lá, uma delas era Don't be evil, né? Não seja ruim, não seja maldoso, né? E o Google depois fez uma série de coisas, mas no começo ele era realmente, dava a impressão que era isso mesmo, na época né, até algum tempo atrás, assim. E como tudo, né, assim, tem que sobreviver, tem que quando se cai nesse lodo empresarial, neoliberal e tudo, aí é muito difícil, né, assim, respeitar esse tipo do don't be evil, né? Porque se não for, você é devorado muitas vezes, enfim, mas isso é uma outra discussão. O que eu queria deixar claro é isso, o que é uma visão, o que é uma fundação moral e o que é ético, né? Então, você vive numa família ou num relacionamento ou com outras pessoas, ou num grupo, numa sociedade, numa universidade, numa escola, numa igreja. Todos esses grupos vão ter um conjunto de regras para o bom gerenciamento, né? Vamos dizer autopoético, né? Utilizando aí o Maturama, que cria quase como se fosse um corpo vivo, né? Que ele existe em si só, que cria uma identidade e uma possibilidade de sobrevivência daquele grupo, daquele coletivo. Então existem regras éticas e que as pessoas, apesar de não terem aquilo intrínseco em si, seriam suas regras morais, como seriam seus disparos, nem sei se não pode se dizer regra, né? Como seriam esses disparos, essa moralidade que força a gente a agir de uma certa maneira. A ética a gente respeita, a gente fala, então tá, eu faço tal coisa aqui, depois que eu saio eu apago a luz, né? Então eu saio de um cômodo, eu apago a luz, eu não ligo para isso, quer dizer, eu não estou dizendo de mim, estou dizendo hipoteticamente, né? Eu na verdade ligo muito para apagar a luz, para fechar torneiras e tudo, isso é moral para mim, não, deixou de ser ética, é moral, mas provavelmente começou com uma regra ética da família, né? De não deixar desperdício. Então se eu vejo uma torneira pingando da casa do vizinho, eu vou lá e já aconteceu várias vezes isso, de ver uma torneira, o vizinho viajou, a torneira está aberta lá, né, porque estava faltando água na vizinhança e ele deixou aberto, e quando voltou a água, eu fui lá com um pedaço de pau batendo para fechar a água que não é minha, mas que aquilo me faz mal, assim, eu não consigo olhar aquele desperdício acontecendo, né, apesar de eu não ter nada a ver com isso. Enfim. Eu assisti outro dia um filme antigo da década de 30 ou 40, como que era o nome? Era com o Edward Arnold, que é um cara que eu
eu gostava já, ele lembra um pouco o meu avô, meu José da Silva Novo, era parecido um pouco com ele. É um ator super antigo, nasceu no final do século XIX e morreu na década de 50 do século XX. Edward Arnold, meio gordão, tinha uma voz toda maviosa, era um locutor também e sempre fazia o papel de um cara meio chefe, um sujeito assim, que se impunha, que olhava firme nos olhos das pessoas. Enfim, era um tipo interessante. E esse filme chama, meu Deus do céu, como que é o nome do filme? Daqui a pouco eu lembro, eu vou continuar falando. É um outro ator que trabalha, na verdade, que é o mais, que é o, de fato, o ator principal do filme. Esse Edward Arnold faz o papel do delegado que está atrás. Mas o que é interessante para mim do filme é um retrato de como era a questão moral da sociedade do começo do século XX para o que é agora, do começo do século XXI. Ou seja, num espaço de menos de 100 anos. Isso eu, que tenho mais de meio século, comecei a perceber isso ao longo da minha vida, que teve uma fragmentação de uma moral que existia que era muito mais forte, né? Os super-heróis, eles tinham condutas, né, morais, a questão do crime que não compensa, a questão da punição que o indivíduo tem em si próprio, da consciência dele, doendo porque ele fez uma coisa que não deveria ter feito. Isso nesse filme está cheio, que basicamente a história é isso, o sujeito mata uma pessoa lá, assassina tipo uma cigana que penhorava coisa, uma pessoa desagradável, irritante e tal, e ele está precisando de dinheiro, de um livro do Dostoiévski, que é Crime e Castigo, Crime e Castigo. O nome do filme é esse e é da novela, né, do livro do Dostoiévski. E inclusive os personagens têm o mesmo nome do livro, que são todos nomes russos. E o interessante é que ele comete esse crime de uma pessoa odiosa, uma pessoa que você fala, não, merece morrer mesmo, né? Porque ele precisava do dinheiro, ele estava e ela sempre passava a perna, dava muito menos do que valia aqueles negócios e tal coisa. E ele é uma pessoa muito orgulhosa também, ele se assemelha ao Napoleão, ele tem a fotografia, o quadro do Napoleão lá no quartinho dele, todo ferrado, então ele tem todo esse negócio de grande orgulho e tal. É um ator pequenininho com os olhos grandes, assim, meio esbugalhados, ele fez o Corvo, super famoso, acho que ele era até alemão, falava com um pouco de sotaque em inglês, e dessa época. E a questão do filme é mostrar isso, né? Então é uma novela do Dostoiévski, a gente pode jogar mais tempo para trás ainda, né? Assim, como que era a moral no século XIX. Ele não consegue lidar com o fato, com o peso desse crime que ele cometeu. E ele mesmo se castiga, entendeu? O delegado, que é esse Edward Arnold, que eu acho interessante, ele quase que não faz nada, ele só provoca, ele só dá umas indiretas que ele está sabendo, não sei o que, mas ele fica esperando o sujeito se entregar e no final o cara se entrega, né? Porque ele não consegue lidar com a culpa do que ele fez. Isso, se a gente faz um fast forward para os dias atuais, isso não existe, né? Esse filme do Woody Allen que eu citei, o Crime and Misdemeanor, ele fala justamente disso. É um filme da década de 70 para 80 que ele já fala. O cara faz um negócio errado e ele fica mal com aquilo. E aí depois, pouco a pouco, a coisa vai se diluindo, ele fica bem e a vida segue como se não existisse. Então é uma mudança muito grande da maneira de encarar do que é moral e do que não é. E eu, como nasci no meio do século XX, na segunda metade, no começo da segunda metade para cá, eu vi isso acontecendo. Eu comecei a perceber isso em larga escala, né? Assim, os ídolos, os ícones, artistas da música, os super-heróis, eles passaram a ser imorais no sentido do que era moral, ou transmorais, vamos dizer assim, né? Talvez seja até melhor transmoral do que imoral, porque ele transcende essa moral, ele não está atrelado a isso, né?
Você vê um cara que nem um personagem que nem o Deadpool, né? Deadpool, ele é transmoral, ele não tem uma moralidade, ele é um mercenário, né? Ele está lá para fazer o que tem que ser feito, se tiver que matar ou não tiver que matar. Isso tem muito, a gente vê no filme Bacurau, os americanos, né, que vêm para cá, aquela milícia, né? Esse filme que eu falei da década de 80, começo de 80 do Woody Allen, mostra esse negócio, né? Shows, o que está em voga, né? Qual é o ícone, né? O que é valorizado, né? É valorizada a figura basicamente de um bandido, né? De uma pessoa fora da lei. Isso não é recente, porque tinha os filmes de gangster e tal, é coisa que o gangster era colocado quase como se fosse uma pessoa que teve uma vida muito difícil, muito dura e acabou saindo fora da lei. Esse fato de ele estar acima, ele não ligar para a lei, e a opulência, né, o recurso, não só econômico, como a possibilidade de fazer o que ele quiser, isso é de fato sedutor. Isso é uma coisa que um indivíduo que está fora, né, dos trilhos morais, né? Mas o que eu vejo é que isso teve um boost, né? Isso daí teve uma aceleração muito grande no processo, né? Mesmo o que a gente vê, que toda hora eu estou falando sobre as igrejas evangélicas neopentecostais, né? Elas fazem isso, elas fomentam essa visão transmoral, de que tem lá o evangelho que diz que você não pode, né, ou dos mandamentos, não matar, ou dar a outra face, não sei o quê, mas em determinadas condições, circunstâncias, você pode sim ir lá e comprar um revólver e matar a pessoa, e se vingar, e processar, ou seja, tudo é possível de acordo com as circunstâncias. Não existem coisas escritas em pedra que você tem que fazer, que você tem que de fato respeitar. E isso é uma das características também de um sistema legislativo com muitas leis, que quanto menos leis, mais sólidas, mais assim intransponíveis elas são. Então, ao longo do tempo que vão se criando cada vez mais leis, como a gente vê o Código Penal, né, aqui, Estados Unidos, tal, uma quantidade tão absurda de leis que os que votam não estão lendo as leis. Eles estão votando de acordo com aquilo que sem considerar toda a pilantragem, né, de que eles que eles estão lá como peças, né, como capangas de um sistema que colocou eles lá e que eles têm que é inclusive uma outra coisa que se vê muito, assim, que os políticos antes eles defendiam, né, visões morais, e de um tempo, de algumas décadas para cá, começou a ficar mais evidente que não é uma moral que conta, mas é um grupo, né? Então aquele deputado vai defender o agronegócio, outro deputado vai defender sei lá o que eu posso falar, qualquer outra coisa, qualquer outro interesse, mineração, né? Um outro, energias, né? Ele vai fazer hidrelétrica, ou seja, todos eles agindo de uma maneira que não é mais assim colocada nem no sentido de tentar enganar, de fingir que eles querem, que tem uma moralidade por trás daquilo. Não tem moralidade, tem um interesse, certo? Eu sou o deputado que vai defender, sei lá, a criação de frango. Se você é um criador de frango, você vota em mim, né? E eu vou fazer o que eu puder para prosperar esse negócio, independente de qualquer outro problema que exista, sabe? De questões ambientais ou não sei o que, eu vou fazer, quanto mais galinheiro tiver, melhor, né? Para mim, porque é isso que eu estou defendendo, e o outro que vem me regular, né? Me regulamentar. Então esse autismo, né, moral, onde cada um fecha-se em si próprio e age dessa maneira assim, voraz, para tentar colocar a todo custo a agenda que ele tem, eu acho que isso cria-se grandes problemas, né? E que nós temos visto, né, atualmente, assim, questões ambientais, enfim, de qualidade de vida, né, que todos nós temos que lidar, porque nós estamos, no final das contas, conectados. Então, o que eu queria falar aqui era isso, né, com relação a na minha concepção, na minha modesta concepção, qual a diferença entre moralidade
e ética, né? Então a ética deve ser estruturada, criada, porque ela é de fato apenas uma estrutura, né? De coesão de um grupo, né? E a moralidade é aquilo que passa a estar impregnado dentro de cada indivíduo, né? Que muitas vezes vem de regras éticas também, né? Por causa de ter sido criado de uma determinada maneira, o indivíduo acaba amalgamando aquelas regras que é o que a gente tem visto, assim, uma visão muito fora, né, da moralidade. Tem uma coisa interessante, teve um filme nacional que chama O Homem que Copiava. Me chamou muito a atenção esse filme. É um filme simples, uma comédia tal, mas que tem um negócio que para mim é sensacional. Se você comparar com o Crime e Castigo do Dostoiévski e tal, é o oposto, né? É um sujeito que vive lá de uma maneira simples, que lá, está na base dessa pirâmide social, trabalha com um xerox, tirando cópia, e aí ele só se ferra, não tem voz, não tem nada, ele começa a copiar uma nota de R$50, de R$100, e aí começa a dar golpe com isso e tal, e disso a coisa vai evoluindo, ele arranja uma outra mulher, uma namorada e tal, com isso, e a coisa vai crescendo e crescendo e crescendo. Aí tem outras pessoas no meio, como aquela que é a cigana que foi assassinada no filme lá, que eu falei que é uma pessoa ruim mesmo, uma pessoa que de fato a gente poderia até dizer merece morrer, mas não cabe a nós, né? No Crime e Castigo o ponto principal é esse, né? Tudo bem, ela merece morrer, mas não cabe a você matar, né? E nesse filme não, nesse filme eles vão lá e matam, né? E o filme acaba, e eu que fui criado, né, com esse código, meu código moral, esperando, tá bom, vai acontecer um momento em que eles se ferram, né? Um momento em que fica claro que eles não deviam ter feito isso. Não, o filme acaba super bem, todos eles felizes, comemorando no Corcovado, abrindo champanhe, e acaba o filme feliz, do tipo, quase que dizendo, olha, se você não fizer isso, se você não quebrar as regras e infringir as leis e impor aquilo que você quer, você é um otário. A vida é essa, tem só otários e pilantras. Sabe, tem só assim cordeiros e lobos. O que você quer ser? Você escolhe. Muitas vezes é impossível a escolha, porque a maioria das pessoas tem um código moral que impede delas serem carnívoras, né? Que é o caso do que acontece, por exemplo, com o que se chama de psicopata, né? Que é um termo enorme que se coloca um monte de coisa dentro, mas o psicopata é aquele cara que, em teoria, não tem essa pressão moral, então ele pode fazer o que quiser. Eu acho que é muito genérico, tem muito mais nuances do que isso, mas assim, em linhas gerais é isso. Se você tem que fazer alguma coisa contra, e eu já passei por algumas situações dessas, tendo que, não com pessoas, mas enfim, tendo que fazer alguma coisa completamente contra, não dá, você não faz, você não consegue, né? E essas pessoas que não têm isso vão lá e fazem, né? Então, eu tenho da minha geração, a grande parte das referências são de filmes, né? Mais do que de livros, mas tem um filme do Clint Eastwood, que é Os Imperdoáveis, eu acho. Ganhou o Oscar, tudo é um dos primeiros filmes, ele como diretor, ele também participa, já está mais velho e tal. E tem o Gene Kelly, eu acho, que faz o papel do xerife. Tem um diálogo uma hora que ele fala justamente isso, ele fala do que é um matador, do que é um cara que vai lá e mata. Não é o cara que saca mais rápido, que tem um revólver, que tem mais mira, que tem mais... Não, é o cara que consegue fazer isso. O cara consegue tirar o revólver, sacar o revólver e atirar num sujeito que não fez nada para ele, né? Que não está num momento de pressão em que, sabe, a moralidade do indivíduo permite um ato de agressão desse. Muitas vezes nem assim, né? O indivíduo que simplesmente faz, que é o caso do personagem principal. Ele faz, né? Não sem consequências, né? Aquilo deixa sequelas, mas ele faz. Ele é capaz de chegar nisso. Não é o fato do sujeito, até que tem uma cena final do filme que ele vai entrando e matando devagar as pessoas, e é sensacional. O Clint Eastwood foi muito feliz naquela cena, né? E ele fez uma carreira também de faroestes e tudo mais,
que era muito mais um negócio da habilidade, como se fosse um samurai, né? Assim, o cara tem uma habilidade, que também é outra coisa que é muito mais inventado do que de verdade, né? Porque os samurais eram pessoas que eram treinadas, que lutavam contra outras pessoas que não sabiam nem que lado pegar na espada, né? Então é lógico que eles matavam dúzias de outras não treinadas, né? Então não é porque eles eram especialmente brilhantes, mas porque eles tinham treinamento bélico, né? Que os outros não tinham. Mas ele vai entrando no salão, e dá até vontade de assistir de novo, só de falar isso, que ele vai matando as pessoas enquanto as pessoas tentam tirar e não conseguem o revólver e se confunde com os gestos porque está no desespero, ele vai lá ainda assim, pá, pá, devagar assim, né, fazendo, que para mim eu acho que corresponde muito mais à realidade de um momento desse, né, num momento de tensão em que não tem nenhuma pressão, não tem adrenalina, o cara vai lá e faz. Enfim, eu achei muito legal isso daí, e para mim tudo isso está costurado com essa questão da moralidade e da ética e de como isso tem mudado ao longo desse tempo que eu tenho acompanhado ao longo da minha vida, né? Mudou bastante assim, a visão de moralidade do que passou a ser algo muito mais fragmentado e relacionado a interesses de grupo do que antes era. Né? Da maneira que pelo menos que eu vejo e que eu fui criado. E eu queria até falar um pouquinho com relação à estética também, né? Como que isso impacta, né? A estética, que seria aquilo que nós consideramos como aprazível, como bom, né? Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, que eu já falei demais nesse vídeo, está enorme aqui, tem mais de meia hora. Mas como que isso também impacta a nossa percepção do belo, né? E qual a função da arte, no meu caso, música, né? Como que a música lida com essa questão, ou como que essa questão ela ocorre na música, da estética? Será que tem que ser belo? O que é belo, né? E como que a ética e a estética, elas estão de uma certa maneira conectadas. Mas eu deixo isso para uma outra vez. Obrigado, até mais.